Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Através das nossas vidas, através do nosso proceder, do nosso caminhar, adore a Ele de todo o seu coração, entregue o seu melhor a Ele, entregue o seu amor, todo o seu amor, e o que falar, querido, do amor de Deus derramado sobre cada um de nós, incomparável amor, que não há palavras, não há como imensurar. Entregamos o nosso amor a Ele de todo o nosso coração. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Permaneça, querido, no caminho. Permaneça no caminho da palavra da verdade. E como eu estava louvando aqui, me veio à mente, sabe, isso compete a você também. Talvez eu não seja ainda, querido, quem eu precisaria ser. Talvez eu não seja ainda quem eu queria ser. Estamos caminhando para isso. Estamos crescendo para isso. Mas graças a Deus, eu posso dizer com toda certeza, e eu creio que você pode dizer isso também, eu já não sou mais quem eu era, querido. Nós já não somos mais quem éramos. Porque nós temos um Deus que nos ajuda todos os dias, querido. Todos os dias. Um Deus que faz com que possamos permanecer no caminho. E Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia dizer, querido, que Ele já seria chegado e está tudo bem quanto a isso. Mas Ele prefere dizer que Ele é o caminho. É no caminho, querido, que coisas acontecem. É no caminho que nós crescemos, que nós amadurecemos. É no caminho que nós temos as melhores experiências, querido. Um Deus que não nos abandona, que a boa mão dele está sobre nós em todo o tempo. Incomparável amor, querido, derramado sobre cada um de nós. Não há palavras para descrever. Eu, como pai, querido, tenho filhos. Se vem um voz e pede, querido, um dedo mindinho do meu filho para salvar a humanidade, sabe, naturalmente falando, Senhor, me perdoe, mas vai morrer todos, mas o dedo do menino vai ficar lá. Mas Deus, querido, Ele enviou o seu único filho. Seu único filho para nos salvar. Para termos essa oportunidade de estarmos livremente entoando louvores a Ele. Para andarmos, para termos uma expectativa, uma esperança. E é o que estamos fazendo nessa noite, renovando as nossas esperanças. Através de palavras, através de louvores. Na certeza de que tudo vai bem, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Você tem um Deus que não te abandona. Você tem um Deus, querido, que não fecha os olhos para você. Um Deus misericordioso, um Deus de bondade. Um Deus que está sempre disponível, querendo relacionamento, querendo intimidade. Eu lhe convido a você adorar Ele mais um pouco, mas com sua canção. Uma canção do seu coração. Uma canção talvez já mais cantada ou tocada, mas libere palavras a Ele do seu jeito, à sua maneira. Talvez, querida, a sua adoração, o seu louvor é o suficiente para transformar situações. O louvor não muda Deus, mas transforma ambientes, transforma atmosferas. Começa a dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem sido bom para a sua vida em todo momento, em todo tempo. Talvez você entrou hoje aqui, querido, com situações a ser resolvidas, mas eu quero dizer que você está no local certo, debaixo da atmosfera certa, e por causa do seu posicionamento, coisas já estão acontecendo. Situações já estão sendo transformadas. Aquilo que você tem buscado, aquilo que você está crendo, querido, já está acontecendo.
por causa da sua adoração. Oh, oh, oh. Aleluia. Graças a Deus, queridos, boa noite. Aleluia. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por essa noite. Já começou logo cedo, querido. Aos trabalhadores. Já estávamos aqui entregando ao Senhor às 8 horas da manhã, um momento de consagração. Um momento muito bom. Já entregar a primeira hora ao Senhor. Vamos ter essa prática em nossas vidas. Antes de iniciar, querido, a palavra da noite propriamente dita, eu quero fazer algo rapidamente. Nós temos como visão para esse ano na nossa igreja um tempo de expansão, né? Já podemos ver isso acontecendo em nosso meio. Mas eu creio que você também tem um entendimento, querido, que essa expansão não está restrita somente às 4 paredes da igreja. Essa expansão é para a tua vida. Essa expansão também é para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos. Como prova disso, querido, eu quero testemunhar algo rapidamente antes de entrar na palavra. Vem aqui, Stephanie, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Quem não conhece aqui é a Stephanie, minha esposa. Deus foi generoso comigo, graças a Deus. Amém? Glória a Deus, querido. Como nós tínhamos falado, Deus tem sido generoso conosco. E eu não pude deixar de compartilhar isso com vocês, de compartilhar o que Deus tem feito em minha vida, né? Nós estamos debaixo de uma visão, debaixo de uma palavra, querido. E não podemos perder o hábito de testemunhar aquilo que Deus tem feito. Isso vai servir de inspiração para pessoas. E você é uma forma de você propagar também o evangelho daquilo que Deus tem feito em sua vida. Porque muitas vezes somos rápidos em compartilhar, às vezes, uma particularidade, uma pressão. Mas aí Deus resolve, Deus está agindo em sua vida e muitas vezes cai no esquecimento. O mesmo Deus que resolveu aquela pressão, querido, é o mesmo Deus que vai te levantar também. E Ele precisa que essa palavra ela seja propagada. Deus tem uma estratégia quanto a isso. Quando Jesus cura aquele gadareno com uma legião de demônios, aquele gadareno queria a todo custo seguir Jesus. Mas Jesus tinha plano para ele. Não, vai até a região de Decápolis e fala o que eu fiz com sua vida. Sabe, querido, ele ganhou toda uma cidade por causa do seu testemunho. Então, se Deus tem feito algo em sua vida, não guarde isso para você, nos procure, compartilhe com pessoas, que eu tenho certeza, querido, que vai edificar muitas vidas. Amém? Glória a Deus. Particularmente, o que tem acontecido comigo, a Stephanie, há um tempo atrás, eu tenho buscado direção do Senhor sobre expandir, mesmo na vida profissional, em algumas áreas. Eu tenho empresa aberta já durante um tempo, junto com o Levir como sócio, mas eu queria expandir em uma outra vertente. Precisava de uma outra fonte de renda que para aquele momento seria muito interessante para mim. Eu não queria, querido, particularmente falando, eu não queria voltar de novo para a CLT. Eu estava almejando um concurso público. E eu estava esperando o momento certo para fazer um concurso público, até que surge. Abriu um concurso público para o órgão gestor de mão de obra do Porto de Santos, onde teriam algumas vagas disponíveis, 300 vagas imediatas e 300 vagas no cadastro reserva. E eu conversei com a Stephanie, vou me preparar para esse concurso. Eu tenho uma sinalização quanto a isso. Deu tudo certo, graças a Deus, me inscrevi. Mas aí no decorrer do tempo, nós olhamos um para o outro e, por que você não faz também junto comigo? Falou, faz um tempo que eu não estudo. Eu falei, eu também. Nós estudamos juntos. E deu tudo certo, querido. Nós estudamos, nós pegamos juntos, nós temos 3 filhos. Nós servimos também ao Rema, nós iríamos estudando, muitas vezes no caminho, no carro. Chegávamos mais cedo na empresa, compartilhávamos ali um tempo também de estudo. E para a glória de Deus, querido, para encurtar bem o testemunho. Eu sei que ainda tem palavra a ser pregada. Sabe, 300 vagas imediatas, esse era o nosso foco. Um concurso de 6.000 candidatos. 2 campos de universidades lotados, querido. Mas para a glória de Deus, Stephanie e eu ficamos nas primeiras colocações. Deus é bom, querido. Se para um, querido, é difícil, Deus honrou os 2. Sabe que ele teve tempo de entrega. Teve tempo de entrega e teve posicionamento de fé também, porque antes mesmo de nós fazermos a inscrição, já estávamos nos preparando para a próxima etapa, antes mesmo da prova. Sabe, muitas vezes Deus vai requer um passo de fé na nossa vida. Não espere muitas vezes o cenário estar pronto. Passa primeiro na prova para você depois pensar na segunda etapa. Tamanha era a convicção que nós já estávamos preparando para a próxima etapa.
Sabe, querido, Deus é um Deus que pode fazer coisas inimagináveis. Deus é um Deus que faz o improvável se tornar provável. Já estamos na fase final do concurso público, já entregamos todas as documentações, passamos em todos os testes, já fizemos recentemente os exames médicos. E para a glória de Deus, mês que vem estamos iniciando o curso de formação. E em junho já estaremos trabalhando no Porto de Santos, a bordo de um navios. Você se alegra com isso, querido? Glória a Deus. Aleluia, obrigado. Pega junto, querido. Deus, ele pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. No início, querido, era só para mim fazer. Mas aí houve a sinalização, houve um acordo. E para a glória de Deus estamos avançando, deu tudo certo. Amém? Se ele fez na minha vida, muito mais ele pode fazer na sua, querido. Glória a Deus, aleluia. Abre lá sua Bíblia, querido, no livro de Gênesis, capítulo 20. Aleluia. Segura aí nessa história. Gênesis capítulo 20. Nós estamos conectados em fé. Há um tempo já vemos falando sobre fé diversas vezes aqui. O próprio vídeo institucional falou sobre fé. Estamos sintonizados sobre fé, querido. As mensagens anteriores sempre estão falando por fé. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, que o evangelho também é repetição. O apóstolo Paulo já nos orientou que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. E a Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé ela vem pelo ouvir. Somos rápidos, queridos, em saber a parte teórica no que diz respeito à fé. Precisamos ouvir fé diariamente. Precisamos praticar fé diariamente. Porque o justo, quem é que é justo? Nós viveremos por fé. Porque muitas vezes temos isso na ponta da língua, muitas vezes temos no nosso entendimento. O autor dos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção em fatos que não se podem ver. Somos rápidos. Mas aí se levanta uma adversidade, se levanta uma pressão e muitas vezes parece que vem uma amnésia, você se esquece de tudo. Somos fáceis muitas vezes em esquecer aquilo que Deus fez por nós. Sabe quantas situações Deus já nos livrou, quanta provisão chegou até nossas mãos, quantos livramentos, quantos testemunhos temos, histórias do que Deus tem feito em nossa vida. Sabe, a Bíblia ela não nos isenta de problemas. Teremos sim provações, teremos situações que serão resolvidas. Na vida tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Mas por que, querido, muitas vezes quando chega uma pressão, a impressão que dá que agora é o fim, não consigo sair disso. Querido, será que o mesmo Deus que resolveu aquela situação, ele não pode resolver novamente? Como que está o nosso nível de confiança nele? Como que está o nosso nível de fidelidade a ele, de entrega, de relacionamento? O mesmo Deus que te livrou de determinada situação não pode te livrar de outra? Ele quer confiança nele. Gênesis capítulo 20, eu vou ler com você e vamos extrair algumas lições que é salvação para nossas vidas. Gênesis 20 na tela, por gentileza, versículo 1. Aleluia. Partindo Abraão dali para a terra de Negueb, habitou entre Cades e morou em Gerar. Próximo. Disse Abraão, Sara, ela é minha irmã, assim pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. 3. Aleluia, só um minuto. Gênesis 22, perdão. Gênesis 22, 1. Essa, aí sim. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. 2. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. 6.
Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Prossiga. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Aleluia. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. É o Jeová Jireh. Daí diz: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Sabe, querido, tamanha história e lição de fé que ouvimos agora sobre o pai da fé. É interessante que até esse momento em que Deus pede Isaque em sacrifício, Abraão obedecia a Deus pela metade, muitas vezes. Deus diz a Abraão anteriormente: sai da tua casa, da tua família, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedece, está tudo certo, mas leva todos os seus parentes. Deus faz uma promessa a Abraão sobre um filho, mas Deus não estipula tempo, e Abraão tem um filho com uma concubina, com um escravo. E agora Deus, nessa situação, pede Isaque em sacrifício. E alguns pontos que eu quero destacar com você, querido, sobre Abraão. E Abraão começa agora a seguir o propósito. Abraão começa agora a entrar na vontade de Deus. É a obediência. Deus é um Deus, querido, que se agrada com obediência. Deus é um Deus que se agrada de obediência. E a Bíblia diz que quando Deus ele pede Isaque em sacrifício, Abraão se pôs prontamente a obedecer a voz do Senhor. Algumas versões dizem que ele não esperou nenhum raiar do sol. Se pôs prontamente na madrugada. Como está nosso nível de obediência ao Senhor? Será que estamos sensíveis em ouvir aquilo que Ele quer para nós, para aquele tempo? Será que Abraão não estava lutando com todas as suas emoções internas? Seu único filho, o filho que ele tanto esperou. Mas ele se pôs prontamente a obedecer. Que nível de obediência? Muitas vezes seguindo contra a sua vontade. Não pense, querido, que Abraão foi alegre. Emoções afloradas. Mas ele tinha uma certeza. Ele tinha uma confiança em Deus. E é um ponto que eu quero chegar lá no versículo 5, onde diz que quando Abraão ele chega em determinado ponto, onde ele pede para os seus servos aguardarem, que ele iria subir com o menino para adorar ao Senhor. Perceba algo, querido. É a primeira vez na Bíblia que a palavra ou o termo adoração é citado nesse momento. A música, particularmente, ela não foi estabelecida como forma de adoração no tabernáculo de Moisés. A adoração estava relacionada a sacrifício. O primeiro contexto de adoração que é relacionado na Bíblia justamente é um contexto de sacrifício. Mais à frente você vai ver a música sendo introduzida com Davi criando instrumentos, criando salmos no templo de Salomão. Mas como que está a nossa sensibilidade em ouvir o que Deus muitas vezes está pedindo para cada um de nós?
Será que podemos muitas vezes abafar as outras vozes que têm tentado nos distrair em todo o tempo? Conseguimos perceber o que Deus quer falar? Conseguimos identificar a voz do Senhor? Não tem outra forma de identificar a voz do Senhor senão com relacionamento, com entrega, com oração. Porque existem, querido, muitas vozes querendo te distrair. E Deus, Ele quer que você seja assertivo em sua direção. Abraão, ele não está subindo simplesmente para cantar uma música, para cantar um louvor, mas ele estava entregando algo ao Senhor, na certeza que algo iria acontecer naquele monte, na certeza que Deus era Deus para cumprir o que prometeu. Nós falamos que Deus é imutável, a sua palavra Ele não muda. Se Deus prometeu um filho a Abraão, querido, ele iria permanecer com essa promessa. Algo iria acontecer. Confia no Senhor de todo o teu coração, querido. Algo vai acontecer a seu favor. O que Ele quer é a sua confiança, a sua fidelidade. Seja fiel onde Ele te colocou. Seja fiel onde Ele te colocou. Não espere o cenário estar favorável para você dizer, eu confio em Deus. Não, querido. Terá passos de fé. Lembra, como eu falei anteriormente, é convicção em fatos que não se podem ver. Ou seja, o cenário não precisa estar pronto para você acreditar. A alegoria não precisa estar favorável para você começar a dar brados de vitória. O milagre acontece antes mesmo, querido, de ser evidenciado com o seu posicionamento. No seu casamento, na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho, no seu emprego, no seu ministério, onde quer que você esteja. Deus é um Deus onipresente. Ele não está limitado somente a 4 paredes em seu templo. A vontade dele, querida, é que essa mesma prática que você tem aqui em adorá-lo, em buscá-lo, em ser cordial com pessoas, esse amor fraternal, isso, querido, possa ser uma extensão lá fora. Isso que vai separar muitas vezes o joio do trigo. Pessoas muitas vezes não podem nos reconhecer simplesmente por estarmos carregando uma Bíblia, ou por verem muitas vezes em uma postagem nós pregando, falando sobre Deus, cantando. Mas não, querido, o que vai determinar você ser um filho de Deus ou não é tua atitude lá fora. E principalmente quando ninguém está vendo. É uma frase do pastor João Roberto que diz o que determina e o que receberemos da parte de Deus é a nossa atitude quando ninguém está vendo. É nos bastidores, querido. Onde coisas acontecem, é no teu íntimo. Sem orações eloquentes. Mas Deus, Ele quer sinceridade no seu falar. No seu modo de agir. No seu modo de se expressar. Está tudo bem quanto ao seu dom, quanto ao seu talento. Mas Ele precisa de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você é verdadeiro com Deus, querido, quando você se achega a Ele, Ele se achega até você. E você terá as experiências mais incríveis com o Senhor que você possa ter. Aleluia. Obrigado, Pai. Da mesma forma, querido, que Deus, Ele se agrada com obediência. Ele se desagrada com desobediência. Não atrase, querido, o teu propósito, não atrase o teu caminhar por uma desobediência. Quando olhamos a história de Saul, em determinado momento, querido, Deus daria o exército amalequita em suas mãos. Saul foi guerrear contra o exército amalequita. Só que de uma ordem bem específica para Saul naquele período. Era comum que os reis, após uma grande batalha, eles ficavam com os despojos, com as riquezas daquele reino derrotado. Mas naquele reino em questão, Saul não poderia levar nada. O povo amalequita era um povo pagão, um povo adepto de feitiçaria. Então Deus diz, não leve nada desse povo. E extermine o rei dele imediatamente. Deus cumpre sua promessa, querido. Saul derrota o exército amalequita, mas pelo orgulho Saul faz tudo ao contrário. Consome todos os despojos, distribui para o seu povo.
leva o rei como prisioneiro. E aquilo foi a gota d'água para Deus desaprovar. A ponto de Deus ungir outro, Davi. E é interessante, querido, quando Samuel ele vai se encontrar com Saul, e Saul tenta se justificar. E Samuel ele vai até Saul e diz assim: Deus irá ungir outro que será maior do que você, a qual a sua descendência não terá fim. Ele está falando de Davi. E Abraão ele tenta, Saul ele tenta dar um jeito, mas nós fazemos holocaustos, fazemos sacrifícios, e Samuel ele diz uma frase que é onde eu quero chegar. Samuel ele olha para Saul e diz assim: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe, querido, prosperidade é resultado, é consequência de uma vida de obediência. As bênçãos do Senhor te alcançando é resultado de uma vida de obediência. O que vem acontecendo com você a seu favor é resultado de uma vida de entrega, de obediência. Comece a semear, querido, obediência na tua vida. Comece a se entregar, comece a fazer um esforço para praticar a palavra. Vamos sair, querido, nesse momento, vamos sair desse estágio de ser meros ouvintes. Deus ele quer que você passe para um outro nível. Temos ouvido palavras poderosas dia após dia aqui, querido, sobre praticar a palavra, sobre avançar. Hoje eu estou semeando palavras em sua vida. Hoje eu estou com essa missão. Mas a garantia que essa palavra frutifique, querido, é o terreno ao qual ela vai cair. Diga assim: eu sou uma terra boa. Isso, querido, porque a palavra é a mesma para todos. É a mesma para todos. E o que vai definir o ser uma terra boa e ser uma terra fértil é o teu proceder. É o teu praticar a palavra. É o teu pegar junto com aquilo que a palavra diz a teu respeito. Não fica com aquilo que o mundo quer te mostrar, quer te intimidar. Porque informação, desinformação vem a todo tempo, querido. Seja uma crise aqui, uma crise ali. E daqui a pouco você está falando sobre isso mais do que muitas vezes, do que a palavra de Deus. Sabe, nós temos o que a palavra diz a nosso respeito, que vai dar certo, que Deus já resolveu tudo por nós, que podemos acessar tudo isso, que você é um filho de Deus e como filho Ele não vai te desamparar. Mas aí você começa a se encher de coisas que vão te trazer dano. Aí você começa a se encher de coisas que vai te trazer dúvida. E como já sabemos, querido, fé e a dúvida não ocupam o mesmo espaço. Quando a dúvida chega, a fé sai. Da mesma forma que quando a certeza chega, a dúvida tem que sair. Confia no Senhor de todo o teu coração. Se agarra nas promessas do Senhor. Ele é um Deus de provisão, querido. Se hoje você está vivendo uma situação, se agarra no que a palavra diz a teu respeito. Começa a confessar isso, começa a praticar isso, começa a semear isso. Mas não vai para a arena da murmuração, para a arena da dúvida, que essa é a arena que Satanás vai ter vantagem sobre você. Não, vem para a arena do Espírito. Como tem sido falado muitas vezes, ao acordar, ao teu levantar, dá um susto em Satanás, deixa ele na dúvida. Ainda que a situação, muitas vezes, que a situação esteja vermelha, ainda que a situação esteja crítica, você já acorda dando graças ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia que vai ser um dia produtivo. Já começa a declarar teus clientes, já começa a declarar um dia produtivo na tua empresa. Ah, mas minha casa não está muito bem, já começa a declarar sobre tua esposa, sobre teus filhos. Querido, deixa Satanás na dúvida. Agora, se você começa a murmurar, começa a ir contra aquilo que a palavra diz a teu respeito, sabe, a adoração, o louvor, Deus recebe, mas a murmuração, Deus não recebe. A murmuração vai para outro. Então, quem que você tem alimentado mais durante o teu dia? Se nós temos reclamado muitas vezes, se nós temos falado muitas vezes contrário àquilo que estamos crendo hoje, é tempo de ajustar rotas.
Situações, querido, podem acontecer. Não estamos isentos disso. Mas Deus está nos chamando para um tempo de recomposição rápido. Sabe, querido, se nós passarmos por alguma situação, alguma chateação, algo que tentou te distrair, querido, se recomponha rápido. Não deixa isso criar raiz. Porque um filho de Deus se recompõe rápido. É por isso que se faz analogia contra a palmeira. A palmeira, o vento bate nela, ela vai até o chão, mas ela volta rapidamente à sua posição. O filho de Deus, ele tem que ser assim, querido. Você tem a palavra dentro de você. Então, se algo acontece para te tirar do foco, te tirar do caminho, se recomponha rápido. Vai te distrair muitas vezes, em alguns pontos vai. Em algum momento vai, porque nós somos pegos muitas vezes desprevenidos. Mas aí só dá o tempo de você, cair em si. E se recompõe. Pede perdão. Ajusta o que tem que ser ajustado. Fala o que tem que ser falado. Age como se deve agir um filho de Deus. Anda no fruto do Espírito. Segue a visão. E as coisas começam a se encaminhar e começar a entrar no caminho novamente. Porque nós servimos a um Deus que está no caminho, que Ele é o caminho. Nada, querido, vai te abalar. Nada. Então, se você entrou hoje aqui, muitas vezes desmotivado, com sonhos engavetados, por que acontece com algumas pessoas, não acontecem comigo? Por que isso não acontece? Já deveria ter acontecido. Querido, eu venho aqui dizer para você que tem um Deus que está trabalhando a teu favor. Um Deus que trabalha a teu favor. Uma legião de demônios atormentando um homem. E Jesus resolve isso rapidamente. Querido, se 3.000 demônios são capazes de deixar uma vida perturbada de um ser humano, eu costumo dizer, querido, que o reino dos céus é superior a tudo isso. Se 3.000 demônios conseguem deturpar a imagem de um ser humano, querido, eu costumo acreditar que mais de 6.000 anjos trabalham a teu favor. Não fique atrás quanto a isso, querido. Não fique atrás quanto a isso. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Estamos vivendo em tempos que a deturpação daquilo que o Evangelho diz é muito grande. Cuidado com o que você tem assistido, cuidado com o que você tem ouvido. Se vai te trazer dúvida, foge disso. Foge disso. Se agarra com aquilo que Deus diz a teu respeito. Vai meditar na palavra, faça um esforço para ler a palavra de Deus. Mais uma vez, gastamos muito tempo com esse aparelhinho. É coisa boa, é sucesso para nós, nos ajuda em muito. Mas ao mesmo tempo, querido, pode te distrair demais. Pode roubar muito de você. Se você não usá-lo da maneira correta. Cuidado. Cuidado, querido. Porque muitas vezes um homem tende a cair para o lado que ele tem se inclinado mais e mais. Para onde nós estamos nos inclinando? Para onde nós estamos nos inclinando? Eleva teus pensamentos para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Seja grato a Ele. Tenha o hábito de entoar louvores em todo tempo a Ele. Tenha uma vida de adoração sincera. E eu não estou falando de religiosidade, não. Eu estou falando de uma vida de gratidão mesmo. Ao que Deus tem feito em tua vida, ao que Ele tem feito na tua família, ao que Ele está fazendo. Peça a Ele sensibilidade em reconhecê-lo nos mínimos detalhes. Pai, obrigado por te reconhecer em cada momento da minha vida. Não espere milagres grandiosos para erguer suas mãos. Não, querido, mas Deus está trabalhando em teu favor durante todo o dia, te livrando de coisas. Às vezes uma mudança de direção, uma rua que você pega erroneamente é algo te livrando de algo.
Seja grato a Ele. Se você tem o hábito de acordar pela manhã e colocar em noticiários e ficar ouvindo o que está acontecendo no trânsito, e daqui a pouco vem homicídios, e aquilo começa a te alimentar a ponto de você daqui a pouco não querer nem sair de casa. Usa a internet a teu favor, coloca um louvor, e já começa a sair com um ambiente transformado. Já começa entregando o teu dia a Ele, consagrando a tua semana, o teu dia. São hábitos, querido, que muitas vezes nós ouvimos de pessoas até não cristãos, que simpatizam com o Evangelho, mas têm o hábito de dobrar o joelho diariamente. Como isso? E nós, com esse entendimento de filhos de Deus, que muitas vezes negligenciamos. Pessoas dando aulas de como proceder, quando tem avanço, como ter sucesso em determinada área da vida, usando princípios bíblicos que nós sabemos. E muitas vezes não conseguimos colocar em prática. Sabe, querido, não é tempo mais de contemplarmos muitas vezes o que Deus tem feito em vida de ímpios. Mas eu creio, querido, num tempo de expansão poderoso para a vida de seus filhos. Há uma promessa para cada um de nós. Resgata os teus sonhos, vai lá na tua sala de troféus e começa a resgatar mesmo o que Ele tem feito, o que Ele fez em tua vida. Começa a renovar aquilo que você recebeu como promessa. Não deixe engavetado, não. Começa a compartilhar isso com você que é casado, com o teu cônjuge. Coloca isso em oração. Começa a compartilhar essas coisas, a ligar essas coisas, querido. Deus, Ele já está trabalhando a teu favor. É tempo de liberarmos essa crosta mesmo de distrações. E entregarmos a Ele por completo. Lembre-se como aconteceu com Abraão. Deus, Ele queria Abraão por completo. E Ele te quer por completo também. Se entrega a Ele de todo o seu coração. Se entrega a Ele de todo o seu coração. Aí mesmo no seu local, feche seus olhos. Começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Começa a resgatar os teus sonhos. Aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem crido. Ele é um Deus que está trabalhando a teu favor. Está resgatando situações. Ei, filhinho, eu estou cuidando de você. Ei, filhinho, eu estou cuidando de você. Começa a reconhecer a paternidade dele para com a tua vida. Se coloca na posição mesmo de filho. E como um bom pai, ele quer te dar o melhor. Ele não quer que você erre. Ele quer que você siga o caminho certo. Ele tem uma expectativa, ele tem prazer quando você prospera, quando você acerta. Começa a falar com ele, começa a liberar palavras, começa a liberar sonhos, já começa a transformar essa atmosfera, a encharcar esse local de gratidão a ele. Ele está cuidando da tua casa agora mesmo, se você está aqui, se você entrou aqui com alguma ansiedade, se você entrou aqui com alguma limitação, Ele está trabalhando em seu favor. Ele está cuidando dos seus. Não fica inquieto, ansioso com tua vida profissional. Só esteja sensível a ouvir o que Ele quer para esse tempo. Deus, Ele quer que você tenha um bom relacionamento. Então lança fora toda ansiedade e deixa Ele agir. Eu vejo aqui casais bem-sucedidos no Senhor. Famílias fortes no Senhor. Uma casa servindo a Deus por completo. Eu oro por cônjuges também, talvez que se você tem orado por seu cônjuge, entender a palavra, estar aqui acompanhando você, ei, não abandone isso. Comece a crer, confessando.
Não desista. Não desista. Deus vai te dar estratégias específicas para você alcançar tua esposa, alcançar teu marido. E vocês estarão servindo juntos ao Senhor, para a glória e honra do seu nome. Não desista. Você não está mais no time dos que retrocedem. Você vai avançar, vai prosseguir. Fica com aquilo que Deus falou a teu respeito. Eu declaro agora um calar de vozes externas, se você estando sensível a entender o que Deus quer para você nesse tempo. Uma sensibilidade sobrenatural em sua vida. Pessoas aqui entenderão de maneira mais clara através de sonhos, visões. Sensibilidade no espírito. Sim, Pai. Senhor, obrigado, Pai. Nós rendemos toda a glória ao Senhor. Nós rendemos toda a glória a Ti, Pai. Toda adoração, toda entrega. Ao único, de um autor alemão. Ela está situada no Museu do Louvre, em Paris. E ela é intitulada de Checkmate. À minha esquerda aqui, esse homem vermelho representado por Satanás encurrala aquele outro jovem ao lado com uma jogada de xadrez. Aquele jovem que está com um ar de preocupado, de encurralado. Aqui retrata uma batalha entre Satanás e o homem, como se ele tivesse encurralado o homem de certa forma. Em determinado período, querido, um grupo de atletas profissionais estava visitando o Museu do Louvre, explorando cada pintura, e eles se deparam com essa. E dentre esses atletas profissionais está nada mais, nada menos que o atual campeão mundial de xadrez. E o guia turístico começa a falar sobre a obra, a mostrar, até que em determinado momento eles vão para outra obra. E aquele jogador de xadrez, ele fica olhando aquele quadro parado, até que o guia turístico ele nota aquilo. E ele chega até o rapaz e diz: você não vai prosseguir conosco para a próxima obra? Até que aquele homem diz assim: algo me intriga nessa pintura. Sabe, eu passei a minha vida toda jogando xadrez. Toda a minha vida. Então, como um bom profissional de xadrez e o atual campeão, eu consigo muitas vezes enxergar algo no tabuleiro em que pessoas normais não conseguem enxergar. E aquele guia turístico: pois bem. E ele diz: essa obra está intitulada de Checkmate, não é isso? Ele: isso. Checkmate. Ele: pois bem, temos um problema então. Porque enquanto vocês estavam falando de determinada obra, eu fiquei espantosamente atento, olhando cada detalhe desse tabuleiro. E temos um problema. Eu sou o atual campeão mundial de xadrez. E eu pude observar algo em que talvez tenha passado despercebido. Eu não sei o que vai acontecer, talvez tenham que mudar o nome da obra, ou tenham que mudar a pintura, mas temos um problema a ser resolvido. O guia turístico diz: pois fale, qual que é o problema? Ele olha simplesmente aquele tabuleiro e diz, observando atentamente, e que esse homem, figurado por Satanás, encurrala aquele jovem, como se ele tivesse vencido o jogo. Eu pude observar algo, em que o rei tem mais um movimento. Sabe, querido, como portador da mensagem nessa noite, eu quero dizer para vocês, não importa o quanto você se sinta encurralado em determinada situação. Enquanto você se sinta pressionado contra a parede, o rei terá sempre movimentos a teu favor. Sempre terá um movimento a teu favor, querido. O grande eu sou trabalha sempre a teu favor. Sempre tem um movimento específico que vai te livrar de determinada situação. Não acabou por aí. Satanás pode até parecer que está levando vantagem sobre sua vida. Ei, mas o rei tem mais um movimento a seu favor.
Há movimentos que está acontecendo agora mesmo aqui, querido. Ele já está se movimentando. Cura está sendo disponível nesse local. Eu não sei como está a sua vida financeira, mas já está sendo colocada no eixo novamente, por causa de posicionamento. Eu não sei como está a tua casa, teu relacionamento. Ei, mas o rei está se movimentando. Fica com essa palavra, querido. Não acaba por aí. Quando tudo estiver conspirando contra seu favor, e você pensa, acabou, estou no fundo do poço. Não está. Saia dessa cilada de Satanás. O rei sempre terá um movimento a seu favor. Movimentos. Saia com essa palavra daqui nessa noite, querido. Que independente de que você esteja passando, independente de qualquer circunstância, o rei dos reis sempre terá movimento aos seus filhos. O rei dos reis, o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou que pensamos, o alfa e o ômega, o criador de todas as coisas, o início e o fim, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, querido, ele é o grande eu sou. Se agarra com aquilo que Deus diz a teu respeito. Vai acontecer em momento oportuno, vai acontecer em momento específico. Se agarra com um propósito, se mantenha no caminho. Não se distraia com determinadas situações, mas tenha certeza de que você não está encurralado. Tal como essa pintura, querido. Satanás pode até blefar que ele está levando vantagem sobre você. Mas Deus está lhe chamando para um tempo de recomposição rápida. Você irá se recompor rápido. E nós sabemos onde Satanás está. O lugar que Satanás tem que estar debaixo dos nossos pés. Você tem autoridade sobre ele. Uma autoridade lhe foi outorgada. Autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Não é um demônio que vai tentar te perturbar. Tem autoridade. Não se afronte, não fique amedrontado. Você foi feito, querido, para ter noites tranquilas de sono. Você vai dormir bem. Vai acordar bem. Sabe, querido? Não é a força das trevas que vai tentar te perturbar. E você vai se posicionar. Satanás, aqui não. Aqui não. Sabe como alguns jogadores de futebol falam? É aqui não. Ei, você irá fazer isso. Satanás, aqui não. Na minha casa, não. Na minha casa você não tem vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que ele tente apontar, querido, situações. Ei, não fica com isso. Tenha consciência que o rei está se movimentando. O rei está se movimentando. Não se sinta encurralado. Pressões vão vir, vão. Distrações vão tentar te balançar, vai. Mas aí, querido, você vai estar cheio da palavra. E Jesus provou que através da palavra ele pode vencer qualquer adversidade. Não é com murmuração que vencemos coisas. Não é com reclamação que vencemos coisas. Mas com fundamento, com posicionamento firmado na palavra de Deus, que nós vencemos. O teu louvor, a tua adoração, querido, vai transformar atmosferas. O teu louvor, a adoração vai transformar atmosferas. Vai mudar ambientes. A tua oração, querido, tem poder. Você não tem noção sobre isso. A tua oração, querido, é uma ferramenta poderosa a teu favor. Ore com seus filhos, ore com seu cônjuge, ore com sua família, ore com seus parentes, mas ore, querido. Pegue firme nisso. A oração é o elo principal, querido, de relacionamento com o Senhor. Eu não estou falando em palavras difíceis, não. Como foi falado, Deus ele quer simplicidade, do teu jeito e da tua maneira. Se expõe a Ele o que você precisa para esse tempo. Comece agradecendo. Como eu falei, comece a pedir sensibilidade para entender Ele em mínimas coisas. Mas não deixe de falar com Ele durante o seu dia, querido.
Quanto mais você se achega a Ele, mais Ele se chegará até você. Vai assinar um contrato, vai tomar uma decisão, querido, consulta o Senhor. Você tem aí o Espírito Santo dentro de você para te ajudar, para te dar a direção correta. Não use somente em situações de emergência. Estou precisando, agora sim. Não, querido. Tenha o hábito de usar isso diariamente. Para tudo. Diga assim, o simples é poderoso. Querido, o simples é poderoso. Aleluia. Você pode ficar de pé, por gentileza? Glória a Deus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Eu quero ensinar